Só que, pela lei, poderia. Então, você precisaria talvez de não sou jurista, né, mas eu suponho que precisaria de uma emenda constitucional. E há juristas que dizem que essa emenda seria inconstitucional, porque você estaria tirando o direito da pessoa a ser considerada inocente até provas em contrário. Mas o Congresso hoje, falar desse assunto é mais ou menos como falar em corda em caso de enforcado, né? Na verdade, só para fechar, um terço dos parlamentares... A dificuldade de mudar o sistema eleitoral é basicamente essa, né? O que você acha, Leonardo? É isso que o Ricardo está falando. Do ponto de vista dos políticos, ainda mais dos políticos com mandato, o sistema funciona perfeitamente. Afinal de contas, eles estão lá, né? Eu acho que existe hoje um grande debate sobre essa questão do financiamento, porque mesmo aqueles que estão hoje na arena ali, eles não suportam mais os custos de campanha. Hoje a gente já alcançou patamares astronômicos, e se a gente for pensar uma campanha para deputado federal que hoje custa em média 5 milhões de reais para te garantir apenas 4 anos de mandato, enfim, a gente chegou a patamares que nem os próprios políticos estão suportando agora mais. Vamos fazer uma comparação assim. Se a gente for comparar a democracia brasileira com a Índia, com a Rússia, com a China, nós estamos avançando ou estamos perdendo terreno? Como é? Porque a gente critica muito, né, o que nós temos aqui no Brasil, mas o fato é que a democracia vem se consolidando. Como é que você vê isso, Leonardo? Na minha opinião, avançando rapidamente. Eu acho que o sistema brasileiro ele tem evoluído, e só esse processo de discussão, por si só, ele já é bastante salutar. Agora, a gente tem que ter consciência de que esse processo é sempre um processo lento, pontual, né, extremamente negociado, e muitas vezes a sociedade não tem muita paciência. E aí eu até queria levantar um ponto. Eu acho que, em termos de funcionamento, a população ela até não tem uma opinião, nem a mídia, nem a opinião pública tem uma opinião consolidada. Eu acho que a única medida de curto prazo que poderia devolver credibilidade seria uma reforma da justiça que permitisse um julgamento mais rápido daqueles que estão envolvidos. Esse caso agora lá de Londrina, hein? Que o prefeito eleito agora está sendo condenado por um processo de não sei quantos anos atrás. Como é que você está vendo isso? Eu acho que todos esses mecanismos de checagem, né, da qualidade dos políticos e dos candidatos é muito importante. Agora, eu queria, exatamente por isso, voltar num ponto que é o da reeleição, e que eu acho que tem uma dimensão, um lado muito positivo da reeleição, que é o de permitir ao eleitor dizer sim ou não, aprovar ou reprovar a gestão do governante, né? Quer dizer, se você não dá ao sistema político o espaço para a reeleição, para a prestação de contas, você limita um pouco o controle que há entre o cidadão e o governante. Quer dizer, no Rio de Janeiro, por exemplo, o prefeito César Maia não foi um ator nessa eleição, quer dizer, não apareceu, sumiu do jogo eleitoral. Quer dizer, e por que ali? Desgaste de material? Porque 16 anos no poder? Não tinha, 16 anos. E ao final de 16 anos não tinha capital eleitoral a transferir, a colocar em campo. Né? Mas o presidente Sarney lá em Macapá conseguiu emplacar o candidato dele. Só a caminho. Como é que é essa coisa do... Mas o Brasil da sobrevivência dos políticos. Lugar comum dizer que no Brasil a gente tem diferenças regionais impressionantes, né? E eu queria citar essas diferenças regionais para que a gente refletisse um pouquinho também sobre a aplicação do sistema distrital para o país inteiro. Quer dizer, você tem, digamos, uma realidade de eleitores muito informados num determinado distrito que podem realmente fazer um controle rigoroso do seu candidato, do seu representante, né? Mas você também tem, em outras partes do país, ou nos grotões, um outro contexto completamente diferente de eleitores, sem recursos econômicos, cognitivos, para exercer esse controle. Então, aí é muito provável que, diante de um sistema distrital puro, a gente tivesse um controle muito grande do governante sobre os governados, e não o inverso, que é o que a gente quer. Mas não é perigosa essa divisão entre eleitor de primeira e segunda classe? Vamos tratar disso no próximo bloco. Nós vamos fazer um breve intervalo agora e voltamos com esse assunto. Estamos de volta com o 3 a 1 e nesse terceiro bloco nós vamos conversar um pouco
sobre a situação dos partidos, principalmente do PMDB, que teve um grande desempenho nas urnas. Vamos assistir o VT sobre esse assunto. Com um resultado tão expressivo nas urnas, o poder de negociação do PMDB só cresce. Em qualquer aliança, o PMDB chegará muito fortalecido politicamente. Como o presidente Lula não pode mais disputar um mandato, o PT quer indicar um nome forte e pensar em fazer boas alianças para continuar no poder. Os tucanos também vão cortejar o PMDB e consideram que a eleição de Gilberto Kassab em São Paulo fortalece a candidatura de José Serra à presidência. Mas com a vitória em Belo Horizonte, o governador de Minas, Aécio Neves, continua na briga. E neste cortejo pelo partido, tucanos e petistas fazem de tudo para trazer o PMDB para perto. Mas eles querem a legenda sem os tradicionais rachas, quando cada liderança apoia um candidato diferente. Ricardo, e aí? Como é que fica a situação dos partidos depois das eleições? Bom, eu diria o seguinte, apesar da derrota que o PSDB, os próprios democratas em geral, sofreram como partidos, em menor escala até o PPS, do ponto de vista dos candidatos, essa derrota não aconteceu. Então, tanto como foi mostrado no vídeo, né, tanto o Serra como o Aécio ainda são fortes postulantes, né? No caso do PMDB, a situação é um pouco contrária. Você tem um partido vencedor, mas você não tem um candidato claro, né? Há toda essa especulação se o governador Aécio iria para o PMDB ou não, mas eu diria que, se ele está pensando nisso, no mínimo, é uma caminhada pantanosa, né? Todos os que foram para o PMDB nesse sentido não levaram, né? O caso do Garotinho, o próprio Itamar Franco, né? Então, essa postulação da candidatura para o PMDB é muito difícil. Então, eu diria o seguinte, do ponto de vista do PMDB, ele não tem necessidade nenhuma, se ele não quiser, de lançar candidato. Ele pode adotar como estratégia o que ele já fez em 2006 e 2002, simplesmente não lançar nenhum candidato, lançar um candidato fraco e esperar o resultado e negociar com o vencedor, tá certo? Vladimir, você acha que o PMDB é um partido com uma vocação parlamentarista, que está preocupado só em ocupar posições no Congresso e a partir daí barganhar posições no Executivo, ou ele pode quebrar essa tradição e encontrar um candidato a presidente da República? Eu não diria que é um partido com vocação parlamentarista, mas com certeza, até porque apoiou o presidencialismo, mas com certeza tem um desempenho muito bom, muito dominante no Congresso, em ambas casas, e não é por outra razão que provavelmente vai, enfim, tenciona ter a presidência da Câmara e do Senado a partir de fevereiro do ano que vem, né? Agora, a dificuldade do PMDB é justamente produzir, a partir dessas vitórias regionais, um rosto nacional, quer dizer, como personificar o partido, quem é que lidera o partido. Falta ao PMDB um líder. E um líder que, invariavelmente, dada a distribuição econômica e eleitoral do Brasil, tem que passar por São Paulo. Tem que passar por São Paulo, que é justamente o estado onde o PMDB é frágil ou não tem o mesmo desempenho que tem em outros estados. Quer dizer, tem uma liderança do ex-governador Orestes Quércia, mas não tem o protagonismo do PT naquele estado, do PSDB, né? E não é por outra razão que os candidatos, os finalistas, né, das disputas eleitorais recentes a presidente, saíram de São Paulo, né? Ali estão os eleitores, ali estão os recursos que financiam campanhas, né? Nós temos uma pergunta do Rio sobre isso. Eu gostaria de saber até que ponto as coligações que os partidos fazem nas épocas de eleições podem comprometer os futuros governos. E aí, Leonardo? Eu acho que essa questão das coligações nunca foi tão importante para o processo político brasileiro. E aí eu vou dar um exemplo de um estudo que eu fiz, muito interessante, que é o seguinte. O PT ele tem uma tradição muito forte de receber apoio, nunca de oferecer apoio. Então ele tem uma dificuldade dentro dessa política de coligações. Então eu fiz um histórico sobre o índice de candidaturas próprias do PT para prefeituras e a média ficou em torno de 70%, ou seja, em 70%, considerando capitais, né? Em média o PT lança 70% nas capitais de candidatos próprios. Em segundo lugar ficou o PMDB com 50%. Em terceiro lugar o PSDB com 49%, ou seja, esses dois partidos, eles têm uma capacidade maior de ceder em alguns lugares para poder receber em outros.